Olá, Namastê, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani do canal Svasti Yoga, sou pedagoga, sou terapeuta, naturopata e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre pausa para conexão. No vídeo anterior eu comentei, eu falei para vocês sobre a alma que habita o nosso coração. Falei sobre as instâncias do corpo, que nós temos corpo físico, corpo mental e corpo espiritual. Então essas instâncias estão todas conectadas. E o nosso corpo físico, ele protege a nossa alma. Então o nosso corpo físico é considerado como um santuário. E essa informação deve ser a primeira informação quando a gente fala de saúde, porque a gente precisa lembrar disso para cuidar do nosso corpo. Porque para que nós estejamos aqui, o nosso corpo tem que ter saúde. E quanto mais saúde, mais tempo a gente vai ter para desenvolver aqui o nosso propósito. E com relação à pausa, por que pausa? Vocês têm ideia? Como que nós podemos nos conectar com essa nossa alma que habita o nosso coração? O nosso ritmo, como eu sempre venho comentado, ele é muito acelerado. A nossa vida atual, ela é muito cheia de tarefas, cheia de funções, de eletrônicos, e a gente está sempre com a mente voltada para algo externo, né? Então, nosso trabalho, nossa rotina da casa, nossos afazeres domésticos, temos muitas coisas para fazer, cuidar de filhos, marido, atividades de trabalho profissional e também temos as redes sociais, são os telefones, celulares, os computadores, as televisões e agora cada vez mais a gente tá dependente desses eletrônicos. Depois dessa pandemia a gente acabou ficando muito ligado aos eletrônicos. E a gente corre muito, E corre para onde? Você já pensou para onde que a gente está indo nessa loucura? A gente está deixando de cuidar do nosso corpo físico, deixando de cuidar da nossa mente, dando atenção a outras coisas, outras questões. Mas chega um momento que a gente precisa parar, a gente precisa de uma pausa, a gente precisa de uma conexão. Relembrar quem realmente nós somos, que o principal na nossa vida é realmente cuidar da nossa alma, que habita dentro do nosso coração. Por quê? Porque essa alma representa Deus dentro de nós. Então, o divino, o supremo, o infinito. E se a gente não para se conectar, a gente vai deixando essa alma cada vez menorzinha e ela vai sendo esquecida. E esse cuidado com a alma é o cuidado também, é o respeito, é a reverência ao que é de mais sagrado. Então, eu convido vocês, para pensar um pouquinho, para analisar e refletir quanto do seu dia você dedica para essa pausa, para essa conexão. O corpo, ele está super acelerado, nossa mente super acelerada, o estresse é muito comum nos dias atuais, o nível de cortisol altíssimo que causa várias questões dentro do nosso corpo, podendo causar desequilíbrios e desequilíbrios sérios se não formos mais conscientes e se não pensarmos em mudar algumas questões da nossa vida. Existe um momento que a gente precisa olhar para a nossa vida como ela está e analisar como está o meu ritmo, como é que estão as minhas responsabilidades, os meus afazeres. Eu posso mudar alguma coisa? Eu estou muito estressada, eu estou muito cansada, eu preciso dormir mais, preciso dormir mais cedo, para que eu possa ter saúde. Então, a saúde, como significa estar pleno, inteiro, sem necessitar de nada, a gente precisa realmente dar uma refletida sobre isso. E você para algum momento do dia? Me conta.
se você tem algum momento de reflexão, de contemplação, um momento para prestar atenção aos filhos, para prestar atenção na beleza da natureza, respirar, né? Cuidar de você mesma. É muito importante que a gente tenha isso em mente. E o tempo, ele passa, o tempo não para. A gente sabe que o tempo realmente, ele é cruel nesse sentido. A gente vai envelhecendo, a gente vai, né, mudando de corpo, vai amadurecendo, mas os nossos filhos também vão crescendo e a infância vai passando. A gente precisa, muitas vezes, dar atenção para essas coisas que a gente esquece. Você precisa realmente perceber que o seu filho, a sua filha, né, eles vão crescer e não vão mais ser as crianças que a gente está acostumado que eles são. E o tempo a gente percebe exatamente nas crianças, como o tempo passa, né? De repente você vê o seu filho, a sua filha, que é pequenininho e de repente já está com 13 anos. Né? A minha filha já está com 13 anos e assim, ó, num piscar de olhos, ela, né, cresceu, virou mocinha. E, né, a gente tem que aproveitar esses momentos, aproveitar essa interação com as pessoas enquanto nós estamos aqui. E a pausa? Quando a gente fala em pausa, a gente fala em meditação. É muito comum esse termo, né? Dentro do yoga a gente tem o termo meditação. Então, meditação faz parte da prática do yoga. Meditar vem do quê? Então eu fiz aqui para vocês um quadrinho. Meditar, vamos ver se dá para enxergar. Meditar, a etimologia da palavra vem do latim, que pode ser meditatum, que significa ponderar, né? Ponderar. De repente, né, fazer uma reflexão, analisar como as coisas estão. Ou também pode vir do latim meditare. Meditare significa voltar-se para o centro. Voltar-se para o centro. Que centro é esse? É o centro do nosso coração. Quando a gente fala voltar-se para o centro, é essa conexão com a nossa alma, que a nossa alma habita o nosso coração. E como que eu faço isso? Então muitas pessoas falam, não, mas meditar não é pra mim, impossível, não consigo parar, minha mente não para, eu não consigo ficar sentada nem um minuto, imagina que eu vou fazer meditação não é pra mim. Então, claro, tem que fazer pensar o seguinte, eu realmente quero meditar? Eu realmente quero pausar? Primeiro você tem que pensar nisso. Essa motivação interna tem que vir de você. Então não adianta, né, eu falar para você, medite, pare, fique aí quietinha, sente, fique 5 minutos contemplando a sua alma. Não vai resolver nada. Então, primeiro passo, você tem que querer. Querer o quê? Se conectar. Então a gente sabe que hoje a conexão é fundamental, porque a gente vive numa vida muito estressante. E essa pausa faz com que nós voltemos para o centro. Essa conexão, esse reencontro, né, com o que realmente você é na sua essência, que é aqui realmente habita quem você é de verdade. E para fazer essa pausa, eu vou lá, sento, fecho os olhos e pronto, aconteceu, meditei. Não funciona dessa forma. É a mesma coisa que você querer andar de bicicleta e você nunca subiu numa bicicleta e você vai achar que você vai meditar, né, maravilhosamente, assim como você vai pegar uma bicicleta e vai sair andando. A meditação, esse treinamento deve acontecer e ele leva um tempo. Então você não está habituada, seu corpo não está acostumado a ficar parado, sua mente não está acostumada a fazer a meditação, a fazer essa pausa, então tudo é estranho para você. Seu corpo não entende o que está acontecendo, sua mente muito menos. E aí você desiste. Não, isso não é para mim, não funciona, não quero. Porém, se realmente existe um interesse, né, de você se conectar com essa tua essência, você precisa começar. E todo começo é assim mesmo, difícil. Então a proposta é que você inicie
com 1 minuto por dia. Mas 1 minuto não é nada. Realmente, parece que não é nada. Mas você precisa começar. Então, é a mesma coisa, né, de uma maratona. Você vai correr a maratona de hoje para amanhã? Não, você precisa treinar. E aí, o primeiro passo, o primeiro dia, o segundo dia, você vai aumentando o tempo, aumentando, né, esse treinamento. Como é que eu faço, então, né, para iniciar esse processo? Primeiro, você tem que escolher um momento do dia que você consiga parar sem nenhuma interferência. Então, ninguém pode te chamar, ninguém pode ficar, né, te atrapalhando ali, não pode ter muita perturbação. E você precisa de um lugar mais silencioso, um pouco mais tranquilo, que você tenha essa paz aí para você começar. Você pode fazer meditação de que maneira? Você pode fazer a meditação sentada no chão, se você já tiver um preparo físico para isso. Por quê? Porque a tua coluna tem que estar forte e estruturada para que você mantenha o seu corpo ereto. Então, meditação, ela tem que acontecer sentada. Você pode sentar numa cadeira? Pode, sem encostar as costas na cadeira. Você pode fazer numa poltrona? Aí começa a complicar um pouquinho, porque a almofada, né, da poltrona geralmente é mais mole. Então, fica mais difícil de você manter a postura. Então, eu sugiro que você faça no começo numa cadeira. Você pode pegar teu celular e marcar um timer nele. Escolhe um som bem suave lá para terminar e você vai fazer a sua meditação com o timer. Então, você não vai se preocupar com o tempo que está correndo. Você vai deixar com que o celular faça isso para você. E aí você programa no primeiro dia 1 minuto. Então, você vai fazer uma programação de uma semana, 1 minuto. Sim, 1 minuto por dia. E você vai escolher de manhã, de noite, de tarde, quando você puder. Não vou dizer para você qual é o melhor horário, você que vai definir. Então, primeiro passo, um lugar onde você consiga ficar em silêncio, numa cadeira ou no chão, se você conseguir ficar sentado. Pode até sentar numa almofada, que é bacana, para te dar um suporte nas costas, né, para você conseguir ficar mais ereta. E o celular você vai programar. E aí você vai sentar e vai conectar polegares e indicadores. Então, quando a gente trabalha com fluxo energético em meditação, a gente trabalha com fechamento de fluxo, tá? Isso aqui chama-se um mudra. É um mudra e você vai conectar polegares e indicadores e vai simplesmente deixar os braços sobre os joelhos relaxados. Gira bem os ombros sempre para você movimentar e relaxar, abrindo o peito, abrindo o coração. Muito bem, o teu queixo automaticamente, quando você abre o peito, ele leva um pouquinho para baixo. Não é para baixo nesse sentido, levemente para baixo. Então, o teu queixo já vai automaticamente. E aqui você vai fechar os olhos. Então, fechando os olhos, você vai aí fazer o exercício que eu vou ensinar para você. Então, aqui seria só o preparo, tá? Programou lá o celular e o celular vai fazer o tempo correr. Não fique preocupada com o tempo. O tempo está correndo e a hora que terminar, vai tocar e você encerra o seu processo de meditação, de pausa, né? Essa pausa aí é um treinamento que a gente vai fazer. Então, por hoje era isso. No próximo vídeo, eu mostro para vocês o primeiro exercício. Namastê, espero que tenham gostado.